Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro com inglês. Então vou começar falando para vocês sobre como o inglês traz dinheiro pra gente de maneira passiva. O que seria isso? Como que o inglês traz dinheiro pra gente só porque a gente sabe falar inglês? Primeira de todas as coisas que altera-se quando a gente sabe falar inglês é a nossa autoconfiança. E isso vai refletir na nossa capacidade de se tornar uma autoridade no trabalho. Então eu me lembro quando eu trabalhava num bar, eu tinha 17 anos e eu não sabia nada de inglês, mas eu fazia um cursinho do CCAA ali, que era bem fraquinho na época, mas que já me dava confiança suficiente para saber umas palavras-chave. E o que eu fazia era, eu falava para todo mundo que eu tava no tal do curso, porque eu era adolescente, eu queria me gabar e tal, mas eu não falava inglês de verdade. Porém, como eu era a única pessoa que estudava um pouco de inglês e que jogava videogame, etc., as pessoas meio que me colocavam na fogueira. Então, chegava um cliente para ser atendido, se ele não falasse português, as pessoas falavam, fica tranquilo, a gente tem o Anderson que fala inglês. Aí eu ia lá, falava umas palavras-chave mesmo, sabe? Tipo, Anderson, apontava para mim assim, Anderson, menu, aí dava para eles o cardápio, eles davam uma lida e tal, eles apontavam para mim, porque a gente não conseguia conversar mesmo. E eu me propunha a atender, era isso que eu fazia. Porém, o fato de me propor a atender já começou a me trazer gorjeta de pessoas que ganhavam em dólar. Para eles, dar uma gorjeta de R$100, R$200 não era nada. Então, eles davam altas gorjetas. E como eu era um comim na época, eu não ganhava gorjeta. Então, eles punham a gorjeta embaixo do prato sujo. E aí, eu ia lá, pegava a gorjeta quando eu fosse limpar a mesa. Então, eu ganhei muito dinheiro naquelas férias, só por ter uma ideia vaga de como se falava inglês e não ter medo. A segunda forma que o inglês me ajudou a ganhar dinheiro foi quando eu já falava inglês de verdade e eu ainda não pensava em trabalhar com inglês. Então, eu estava num banco na época e o que aconteceu foi que eu mudei o meu currículo para inglês fluente dentro do sistema. Na hora que eu fiz isso, um mundo de vagas se abriu. Então, hoje você tem uma quantidade de vagas limitada para a qual você pode aplicar. Quando você tiver inglês fluente, pronto para participar de uma entrevista, porque eu não tinha um certificado falando Anderson, inglês fluente. Não, eu só me considerei inglês fluente, coloquei lá no currículo e aí eles começaram a me chamar para entrevistas em inglês. Então, já logo no primeiro mês que eu cheguei dos Estados Unidos, eu mudei para a área de câmbio do banco, onde eu ia atender governos bilíngue. E eu tinha feito um mês de inglês lá fora. Então, eu resolvi correr atrás, né? Porque eu falei assim, nossa, meu inglês não é tão fluente assim, mas foi fluente o suficiente para passar na entrevista e era suficiente para poder ajudar um governo a trazer dinheiro de fora. Então, o governo queria trazer, o governo americano queria trazer um dinheiro para o Brasil. Então, eles ligavam, aí caía no atendimento bilíngue e eu falava para eles com um inglês muito de um mês, mas já fluente, sabe? Eu já entendia bem, eu já conseguia me comunicar legal, na fala eu era fluente, na escrita eu não era fluente nem um pouco, e na leitura eu era fluente também, enfim. O mais importante eu conseguia me comunicar plenamente e eu comecei a fazer um curso em paralelo para poder melhorar ainda mais isso, para não ficar realmente perdido. E nesse período eu já estava na prática ali, falando tal. E aí o meu salário já dobrou, só por ter trocado de vaga. Então, nessa época de comim,
o meu salário aumentou porque eu tinha cara de pau de ir lá e me expor, e eu virei referência no inglês dentro do restaurante. Na minha época de câmbio, o meu salário dobrou porque era uma vaga bilíngue, e só o fato de colocar na frente da vaga bilíngue já vai aumentar muito seu salário. Então, sei lá, se você é um recepcionista, se você é um secretário, uma secretária, se você é uma faxineira, quando você botar bilíngue, seu salário muda. A terceira coisa que traz dinheiro pra gente, indireta, com o inglês, é que a gente passa a ser visto como inteligente. Então, antes de falar inglês, toda vez que aparece o inglês, você fala assim: nossa, cara, todo mundo fala inglês menos eu. É que nem tocar violão, sabe? Parece que qualquer um, a pessoa não tem nem ensino médio, mas ela toca violão, né? Então, você se vê da mesma forma com o inglês. Você fala assim: cara, tem uma criança de 10 anos que fala inglês e eu não falo. Então, você passa a se ver como mais inteligente, você passa a se permitir ser tratado como uma pessoa mais inteligente, e o mundo passa a te tratar como uma pessoa inteligente. É impressionante. Tipo, hoje as pessoas agem comigo como se eu fosse um gênio. Isso é muito verdade. E isso traz dinheiro, porque as pessoas querem contratar profissionais inteligentes. Seja você o que você for, qual área você for. E a última coisa que traz dinheiro indiretamente do inglês é você ter acesso a conhecimentos que outras pessoas não têm. Eu vou te falar um exemplo do meu gestor de tráfego que eu tive uma época atrás aqui no canal. E ele era um cara muito bom, muito competente. Ele fazia um lançamento que era usando a fórmula de lançamento do Érico Rocha. Qual que era o problema dessa fórmula de lançamento? O problema dessa fórmula de lançamento é que eu falo inglês. Então, eu olhei para a fórmula de lançamento e eu falei assim: cara, eu já estudei essa fórmula de lançamento há 10 anos atrás, isso está muito ultrapassado, isso aí já é uma coisa que pode ser que esteja chegando aqui no Brasil, mas eu não quero ser mais uma daquelas pessoas que fica antes do anúncio falando assim: e aí, pessoal, vou ensinar para vocês inglês em uma semana. Não, eu quero ser uma pessoa que vai agregar de verdade para o inglês das pessoas, e elas vão me pagar em retorno a isso. Então, eu queria usar outras fórmulas. Eu não queria usar fórmulas de lançamento, eu não queria usar a fórmula do perpétuo do ladeirinha, que são coisas que já estão aqui há uns 10 anos na vida real aqui no mundo, mas que chegaram no Brasil esse ano, porque agora que as pessoas... Esse ano não, uns 3 anos atrás, porque agora que as pessoas estão sendo capazes de traduzir o negócio, e agora que os gestores de tráfego que não falam inglês estão tendo acesso a isso. Então, o meu gestor de tráfego não falava inglês, eu demiti ele, contratei eu mesmo, porque eu falo inglês, e aí eu comecei a estudar os gestores de tráfego e as formas de tráfego do Estados Unidos, da Finlândia, da Índia, de países que nem falam inglês, mas as pessoas publicam em inglês. Então, eu passei a ter acesso a um mundo de conhecimento, a um mundo de técnicas. E hoje eu trabalho 4 horas por dia e eu ganho muito mais do que eu ganhava quando eu fazia esses lançamentos loucos, trabalhando 30, 40 horas por semana e ficando ali de noite, fazendo script, fazendo copy, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, é impressionante como quando você tem acesso a conhecimentos que outras pessoas do mundo estão pensando, você vai ter acesso a ideias que você não seria capaz de pensar sozinho, e você vai juntar essas ideias e você vai criar uma própria ideia sua, em qualquer área. Então, não só para gestão de tráfego, mas sei lá, eu sou um enfermeiro, eu vou ter acesso a técnicas de enfermagem que ninguém mais teve. Eu sou um médico, eu vou ter acesso a técnicas de cura que ninguém mais teve. Eu sou um engenheiro, eu vou ter acesso àquela nova técnica de construção civil que só se pensou na Noruega. Eu sou um mecânico, eu vou ter acesso a uma nova forma de arrumar carros elétricos. Eu sou um pedreiro, eu vou ter acesso a uma forma diferente de assentar uma parede do que eles fazem aqui no Brasil. Então você passa a ter acesso a coisas que vão te trazer mais dinheiro, que vão te ajudar a ser um profissional mais eficiente, que vão te ajudar a ser um profissional mais qualificado do que a média. E isso, por si só, já traz dinheiro. Coisas que podem te ajudar a ganhar dinheiro diretamente.
Então a primeira coisa que eu fiz foi virar professor de inglês. Professor de inglês pode ganhar muito bem, professor de inglês pode ganhar muito mal. A ideia é você procurar primeiro uma escola, porque você ainda não vai ter método, você ainda não vai ter habilidades e você precisa desenvolver essas habilidades. Então, procure uma escola para dar aula, porque lá eles vão ter um método fechado, um guia, treinamento, etc. E aí você vai poder começar a dar aula ali. Gostou daquela escola? Continua ali. Achou a escola com resultados duvidosos? Pula para a próxima. Eu particularmente dei aula na WiseUp, dei aula na USP e eu achei que são ótimos lugares para você treinar as suas habilidades de dar aula. Se você não sabe como conseguir um emprego em uma escola de inglês, dá uma olhada nesse vídeo aqui, olha. Quanto ganha um professor de inglês? Bom, isso eu vou falar em outro vídeo, então se inscreve aqui no canal se você quiser saber. Põe no comentário assim, quanto ganha um professor de inglês? E aí eu vou fazer um vídeo especial sobre quanto ganha um professor de inglês. Segunda possibilidade de trabalho direto com o inglês é a possibilidade de trabalho como intérprete. Então, intérprete é aquela pessoa que viaja junto com alguém que é importante, que precisa falar inglês na viagem, e aí você vai estar lá ajudando. Vantagens desse trabalho, você ganha bem, você ganha para viajar, e você ganha para falar inglês e traduzir ali do português para o inglês, do inglês para o português. Desvantagem, se você aprendeu em um método de pensar em inglês, você tem que já estar bem estruturado no inglês para não perder essa habilidade e começar só a traduzir. Mas é um ótimo trabalho. Terceira possibilidade, trabalho de tradutor. Trabalhos de tradução pagam muito bem. Eu não trabalho com tradução porque eu não gosto de tradução de maneira geral, mas também porque eu não gosto de ficar escrevendo um monte de texto, sabe? Então, esse tempo que eu tô trabalhando com tradução, eu faria um vídeo pro YouTube e isso me daria muito mais retorno. Mas o trabalho com tradução paga por palavra, então você vai ter a possibilidade aí de ganhar muito dinheiro em pouco tempo. E hoje em dia você pode usar vários recursos de tradução automática específicos para tradutor e você vai ganhar muito dinheiro com isso. Turismo. Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo hoje e ganhar em dólar, em euro. E você, ao trabalhar com turismo e ser capaz de falar inglês, mesmo que você escolha uma profissão bilíngue, mas eu digo realmente ir para fora e começar a trabalhar com isso, você vai ganhar muito dinheiro. Eu tenho uma amiga que ela viaja o mundo e ela fez turismo, fala inglês, e aí hoje ela ganha muito bem e é só viajando. Gigs. Essa é a última de todas as possibilidades que eu vou oferecer hoje, mas se vocês gostaram, vocês escrevem aqui no comentário parte 2 e eu vou fazer uma parte 2 sobre as profissões do inglês e sobre como ganhar dinheiro, tá? Mas os gigs são basicamente quando você entra em um site como Fiverr, como sites que oferecem serviços específicos para gringos, ou para brasileiros, ou para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, e você põe lá uma habilidade que você tenha, como, sei lá, web designing, criação de textos, ou criação de áudios em inglês, ou, sei lá, qualquer coisa que você saiba fazer, você bota lá nesse site que você sabe fazer isso. A pessoa vai te contratar por hora. E aí ela vai te oferecer um trabalho específico. E aí você negocia o valor desse trabalho com ela em dólar. E aí, após alguns dias, após algumas horas, você entrega o trabalho e o site te paga o que ela já havia pagado para o site. Então, é uma forma de você ganhar em dólar um dinheiro que vem, assim, inesperadamente, porque você começa a receber mais e mais contratações e você pode começar a ganhar muito dinheiro só fazendo trabalhos freelancer pontuais. Essas são as dicas de hoje. Espero que você ganhe muito dinheiro com inglês. Se você ainda não fala inglês fluente, espero que você se motive com esse vídeo a falar inglês, porque como você viu, se abre um mundo de possibilidades. Se você quer fazer meu curso, entra aqui no meu site ou me manda um WhatsApp direto e marca sua aula experimental. Ela é gratuita, você vai sair da aula sabendo o seu nível de inglês e ao mesmo tempo a gente vai ter um papo cara a cara para você entender tudo sobre o curso, que é um curso personalizado, é um curso onde eu te ajudo pessoalmente a progredir no inglês.
Então, se isso te interessa, entre em contato comigo e a gente vai trabalhar no seu inglês. Então, já vou deixar você aqui com uma ação que é se inscrever no canal, mandar no grupo de família e assistir esse próximo vídeo aqui que vai te ajudar também a ganhar dinheiro com inglês.